Fernando Pessoa, autor de O Mensagem, é uma das figuras mais emblemáticas da literatura portuguesa e mundial. Publicada em 1934, esta obra é a única publicada em vida pelo poeta em língua portuguesa e representa uma síntese de seu pensamento sobre o passado, presente e futuro de Portugal. Composta por 44 poemas escritos ao longo de 21 anos, de 1913 a 1934, Mensagem é uma obra de caráter modernista, mas que utiliza versos regulares, com rima e métrica, algo atípico para o movimento. A obra é uma exaltação nacionalista que narra a história de Portugal através de uma perspectiva mítica e mística, exaltando heróis lendários, figuras históricas e o espírito de um país que almeja um novo renascimento. A estrutura de O Mensagem é dividida em 3 partes, o brasão, mar português e o encoberto. Na primeira parte, brasão, o poeta utiliza o brasão de armas de Portugal como ponto de partida para narrar a origem e formação da nação. Figuras míticas como Ulisses, Viriato, D. Henrique e Dom Afonso I são destacadas, representando o legado e a coragem dos fundadores da pátria. Essa seção foca na glória dos antepassados e nos ideais que moldaram Portugal como uma nação poderosa. Na segunda parte, Mar Português, o foco é a era das grandes navegações e o apogeu do Império Português. Aqui, Fernando Pessoa celebra o espírito aventureiro e os sacrifícios feitos pelos navegadores que desbravaram o desconhecido. Esta seção contém o famoso poema O Mar Português, que homenageia o heroísmo das descobertas marítimas e a dor dos que se sacrificaram por essas conquistas. Ao mesmo tempo, revela o lamento pelo declínio do Império, culminando no poema A Última Nau, que simboliza a queda de D. Sebastião em Alcácer Quibir. A última parte, o encoberto, é marcada pelo misticismo do sebastianismo e pela visão do Quinto Império, um conceito que transcende o domínio militar para focar em um império espiritual e cultural. Nesta seção, Pessoa explora a esperança de um renascimento de Portugal através do retorno simbólico de D. Sebastião. Os poemas, os símbolos, os avisos e os tempos expressam a crença em um futuro glorioso, onde Portugal se tornará o centro de um novo império baseado na sabedoria e na cultura, liderado por um herói messiânico que trará a nação de volta ao seu apogeu. Mensagem é uma obra profundamente patriótica e visionária, que reflete o contexto político e social do período entre guerras. Em uma Europa marcada pelo crescimento de ideologias nacionalistas, Fernando Pessoa utiliza sua poesia para reimaginar o papel de Portugal no mundo, não através do poder bélico, mas pela influência espiritual e cultural. A obra é uma reflexão sobre o passado glorioso e uma esperança para o futuro, encapsulando o desejo de um novo renascimento lusitano. Para concluir, essas são as 5 principais características do livro O Mensagem de Fernando Pessoa. Exaltação do nacionalismo português, e Mensagem é um tributo poético à história e à identidade de Portugal, enfatizando o heroísmo de seus personagens históricos e a glória das navegações. Pessoa celebra o passado enquanto planta a semente para um futuro renascimento. Misticismo e sebastianismo. A última parte da obra, O Encoberto, é centrada no mito do retorno de D. Sebastião e no Quinto Império, uma visão profética de um novo apogeu para Portugal, que transcende o poder material para focar na espiritualidade. Estrutura simbólica. A divisão em 3 partes, de brasão, mar português, o encoberto e o uso de símbolos, como o brasão de armas e os mitos históricos, refletem a estrutura quase épica que Pessoa utiliza para contar a história do país. Versos modernistas com forma clássica. Embora seja uma obra modernista, Mensagem adota formas tradicionais, como a métrica e a rima, criando um contraste que reforça o caráter atemporal e universal da obra. Patriotismo em contexto histórico. Publicada em um período de crescente nacionalismo na Europa, Mensagem reflete as aspirações de Portugal em se reerguer após um período de declínio, transmitindo uma mensagem de esperança e renovação. Esse foi o nosso resumo do livro O Mensagem de Fernando Pessoa. Esperamos que tenha te ajudado.